Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. É um sábado letivo, né? Esse sábado ele é referente à quinta-feira, dia 20/8, certo? 20 de agosto. E na aula de hoje eu vou pedir para vocês fazerem uma experiência sobre densidade. É um conteúdo que a gente acabou de ver, certo? Bora lá, para o passo a passo. Bom, pessoal, para fazer essa experiência, vocês podem usar como referência o texto Por que os navios de ferro não afundam. Esse texto está presente na página 141 do livro didático de vocês, no capítulo 8, certo? Então, pessoal, como a gente viu, a cortiça, se a gente colocar ela na superfície da água, ela sempre vai boiar, não importa o peso dessa cortiça, quantos quilos ela apresenta, ela sempre vai boiar na água. Isso acontece porque, como a gente viu, a densidade da cortiça ela é bem inferior à densidade da água. A água tem densidade de 1 grama por mililitro, enquanto a cortiça tem densidade de 0,32 grama por mililitro. Então tem certos tipos de madeira também que a gente sabe que se coloca na superfície da água ela não vai afundar, ela vai boiar, porque tem densidade inferior à densidade da água. Mas e os navios de ferro, os grandes navios que flutuam no mar, que são feitos de ferro e não afundam, já que a densidade do ferro ela é bem superior à densidade da água. O ferro tem densidade de 7,87 gramas por mililitro. Por que essa densidade bem superior à densidade da água, esses navios eles não afundam na água? Bom, pessoal, vamos considerar primeiramente esse experimentozinho que está presente, está sendo relatado no texto que eu mencionei para vocês. Imagine um pedaço de ferro de 200 gramas. Nós vamos fazer inicialmente com ele uma esfera maciça, certo? Nós fazemos uma esfera maciça, colocamos essa esfera na água e quando a gente faz isso, a gente vai perceber que essa esfera ela vai afundar, como está mostrado aqui na terceira imagem, certo? Então isso afunda porque, como eu já falei, a densidade do ferro ela é bem superior à densidade da água, certo? No entanto, se a gente pegar essa mesma massa de ferro e fizer com ela uma esfera oca, certo? Na qual em seu interior esteja contido ar, e a gente colocar essa esfera na superfície da água, a gente vai perceber que essa esfera ela fica boiando. Apesar de ser feita de ferro, ela não afunda. Isso acontece porque a densidade do ferro, junto com a densidade do ar que está em seu interior, se a gente considerar essas duas densidades juntas, ela vai ser inferior à densidade da água, ou seja, ela vai ser menor que 1 grama por mililitro, certo? Então, o ferro, uma esfera de ferro contendo ar em seu interior, se a gente colocar ela na água, ela não vai afundar porque a densidade dos dois materiais juntos é inferior à densidade da água pura, certo? Se a gente pegar essa mesma esfera oca e fizer dela 2 hemisférios, ou seja, cortar ela no meio, como a gente pode ver aqui na segunda imagem também, e colocar uma das metades, um dos hemisférios sobre a água, virado para cima, a gente vai ver que ele também, essa metade da esfera, ela também não afunda. E isso ocorre porque, apesar da esfera estar cortada ao meio, no seu interior vai estar contido ar. E como eu já falei, a densidade dos dois materiais juntos é inferior à densidade da água. Então, essa metade da esfera, contendo ar em seu interior, ela vai continuar boiando sobre a água, certo? Já na terceira imagem, aqui à direita, se a gente pegar a outra metade da esfera que foi cortada no meio e preencher ela com água, como a gente pode ver aqui na imagem, e colocar ela na superfície da água, ela vai afundar. Então, a metade da esfera, se a gente preencher ela de água e colocar na superfície da água, ela vai afundar. Por quê? A densidade da água, aliás, a densidade do ferro e da água que está em seu interior
vai dar uma densidade total superior à densidade da água pura, certo? Então essa esfera ela vai afundar. Então a explicação para os navios de ferro eles não afundarem na água é porque apesar de eles serem feitos de ferro, eles são oco e contêm ar em seu interior, certo? Então isso faz com que a densidade total ela seja inferior à densidade da água e por isso que o navio, ele, apesar de ser feito de ferro, ele fica boiando na superfície da água, certo? Então, a atividade que eu quero que vocês façam hoje, como eu já falei, vocês podem consultar esse texto que está na página 141. O nome do texto é Porque os Navios de Ferro Não Afundam. Então, vocês podem consultar esse texto quantas vezes vocês quiserem. E a experiência que eu quero que vocês façam hoje, vocês vão precisar de uma vasilha com água, certo? E massa de modelar. Eu quero que vocês peguem uma quantia de massa de modelar, façam uma esfera maciça, certo? Com essa massa, como aqui está mostrado aqui na terceira imagem. E coloque essa esfera na água e veja o que acontece, certo? Depois que vocês fizerem essa primeira parte do experimento, eu quero que vocês peguem a mesma esfera de massa de modelar que vocês colocaram na água e faça com ela um barquinho do jeito desse que a gente está vendo aqui na terceira imagem com a esfera de ferro, certo? Então eu quero que vocês peguem a massa, a mesma massa da esfera inicial que vocês fizeram, maciça, e colocar dentro da água. Eu quero que vocês peguem essa massa e faça com ela um barquinho e coloque sobre a água para ver o que acontece, certo? Então, eu quero que vocês gravem essas duas partes do experimento e façam um videozinho explicando o que aconteceu em cada um dos experimentos e por que isso aconteceu, relacionando isso à densidade, certo? Então, agora a gente vai ver o passo a passo do experimento, como eu quero que vocês façam, certo? Então, vocês vão precisar, os materiais necessários que vocês vão precisar é uma vasilha de ferro com água uma vasilha de ferro com água e massa de modelar, certo? Então, o primeiro passo, colocar a água na vasilha. O segundo passo, fazer a esfera maciça de massa de modelar e colocar na vasilha com água para ver o que acontece, certo? O terceiro passo, com a mesma massa da esfera maciça, fazer um barquinho e colocar na água para ver o que acontece. O quarto passo, fazer um vídeo explicando o que acontece nos passos 1 e 2, certo? E o quinto passo, enviar esse vídeo para a professora, certo, pessoal? Como do mesmo jeito da atividade da célula, essa atividade ela vale nota e eu quero que todos façam e enviem para mim, certo, pessoal? Então, se vocês fizerem a experiência direitinho, vocês vão ter um ótimo resultado, o resultado esperado. E eu espero que vocês façam, certo? E como eu já falei, pode usar sempre como base o texto da página 41, porque os navios de ferro não afundam. E eu quero que vocês façam essa experiência e façam o vídeo e enviem para mim, certo? Então, bom desempenho na atividade. Como sempre, espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.